Fique agora com o que vai acontecer nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor. O amor. Após receber uma bronca de Rosalena, Luciana começa a se tremer e Rodrigo a ampara. Rosalena pede para que Luciana se retire e ela sai correndo nervosa. Max Mimo pergunta se agora podem servir a comida. Rosalena pede que Aldo se sente. Ela começa a rezar para que todos possam começar a comer. Cláudio comenta com sua secretária o tão nervosa estava a senhora que atendeu o telefone e diz que está encantado com Luciana pela conexão que sente com ela. Pensa que poderia ter tido uma filha como ela. Brígida chama a atenção de Luciana pelo fato dela ter dado o telefone da casa para alguma pessoa. Luciana nega e diz que não deu o telefone para ninguém. Brígida chama de novo sua atenção. Matilde conversa com Luciana e diz que essa atitude foi muito grave e que Rosalena não gosta, principalmente na hora da comida. Julie comenta com Clara dizendo que se ela não apressar o casamento com Rodrigo, ele pode se encantar com a empregada ou com até outra mulher. Matilde comenta com Luciana que Rosalena não gosta que não respeitem as regras da casa. Luciana diz que não entende porque as pessoas da casa são assim com elas, que elas também têm família e que poderia ter sido algo importante. Matilde fala que não sabe, que a única pessoa que conhece é sua irmã e que ela conhece muito bem as regras da casa. Rosalena comenta com Jana e Constança que está cansada das atitudes da empregada e que Patrício terá que se acostumar, que as empregadas não poderá passar por cima de sua autoridade. Constança vai sair com Oscar e se despede de Jana e Rosalena. Jana comenta com Rosalena que Constança e Oscar poderiam se casar. Rosalena comenta que eles não poderiam passar de amigos e comenta o fato da malcriação dos filhos de Constança. Aquiles chama a atenção de Procópio por não ter conseguido o endereço de Luciana. Ele disse que tentou ajudar Ariti na hora de colocar a carta no correio, porém não conseguiu ver o endereço. Mas ele diz que Ariti sabe do endereço de Luciana e que o garotinho é mais fácil de convencer. Aquiles diz que se ele não conseguir o endereço de Luciana, ele vai demiti-lo. Julie comenta com Clara sobre a data de casamento dela e de Rodrigo, e comenta também sobre o casamento em comunhão de bens. Clara diz à mãe que precisa de alguém que comente sobre o que se passa na casa dos Torreslanda, e Julie comenta sobre Brígida. Violeta conhece a filha e a neta de Estela. Diz a ela que Estela comenta muito sobre elas. Violeta chama a neta de Estela para conhecer a sua casa e lhe oferece chocolates. Brinca com ela com os enfeites que ela usa no inferno. A filha de Estela comenta com a mãe que apareceu a oportunidade dela ir para os Estados Unidos e ela pede que ela fique com sua filha. Estela comenta com a filha que está doente e ela sabe que ela não pode cuidar de sua neta. Ela diz que não tem outra pessoa para confiar. Ela insiste para que Estela cuide de sua filha. Oscar comenta com Constança o quão diferente ela é de Rosalena. Oscar e Constança comentam sobre os filhos dela. Fala do quão Melissa é responsável. Já Aldo é mais descansado. Jana está fazendo um trabalho da escola com seus colegas quando chega Max Mino e cumprimenta a filha. Aldo está ouvindo música sentado no sofá e não nota a presença do tio. Ele chama sua atenção e diz que precisa falar com ele urgente. Pede que esteja em seu escritório às 7 em ponto. Todos começam a rir dele. Em seu quarto, Patrício se despede de Luciana após o jantar, quando chega Rosalena e Rodrigo. Luciana e Rodrigo se olham. Ela diz que ele jantou muito bem, e ele elogia Luciana. Rosalena comenta com os filhos a função de Luciana na casa, e diz que não trata os empregados igualmente. Rodrigo pergunta a Patrício como vai a terapia. Patrício diz que se cansa muito, mas que vai bem. Quando chega Max Mino e cumprimenta toda a família reunida. Cumprimenta Patrício e pergunta sobre sua terapia. Max Mino comenta sobre o fisioterapia todo dia na casa e Patrício pede que seja Luciana. Rosalena questiona. Patrício diz que Luciana vai sempre estar com ele, deixando Rosalena chocada. Matilde conversa sua irmã ao telefone e ela lhe conta o que aconteceu. Quando chega Luciana e pergunta o que aconteceu. Matilde comenta com Luciana que Estela pediu para lhe avisar que Lorenzo ligou e pediu para avisar que Paz está muito melhor do braço. Que no próximo dia ela vai ter alta e que está muito bem. Luciana agradece a Deus e deseja que estivesse com a mãe. Aldo chega à empresa dos Torreslanda e Jerônimo comenta com ele que naquele local não se pode estacionar carros. Os amigos de Rodrigo chegam e comentam o quão linda Luciana é. Brígida os atende e eles dizem que querem falar com Rodrigo. Aldo chega à empresa para falar com Max Mino e ele chama a atenção dele por não ter chegado na hora. Max Mino pergunta o que ele anda fazendo da vida e pergunta se ele está estudando. Aldo confirma e Max Mino pergunta aonde. Max Mino pede que ele vá embora e que venha no outro dia às 7 horas em ponto.
Ele fecha a porta na cara de Aldo. Brígida chama a atenção de Luciana pelo fato do atraso com as roupas. Matilde chega e pergunta o que está acontecendo. Matilde pergunta o motivo do mau humor de Brígida. Oscar busca Constância em sua casa. Enquanto ela busca sua bolsa, Oscar acaba conhecendo Luciana. Enquanto leva a bacia de roupas, Luciana tropeça e machuca o pé. Oscar a ajuda. Ele recolhe toda a roupa do chão e ajuda Luciana a caminhar até a casa. Os amigos de Rodrigo cobram o fato de não ser atendidos por Luciana. Estela comenta com a filha sua preocupação dela ir para o exterior. Ela diz que vai para o exterior para que possa se dar bem e dar o melhor para sua filha. Ela diz que estará segura e que irá com uma amiga. Ela pede à mãe que reze por ela. Oscar leva Luciana e as roupas até seu quarto. Oscar pede para examinar o pé de Luciana e na hora Rodrigo entra e flagra os dois e sai deixando os dois perplexos. Luciana se preocupa. Oscar vai atrás de Rodrigo e pergunta por que dele está com tanta raiva e pergunta se o motivo é Luciana. Ele diz que para ele Luciana não importa. Os amigos de Rodrigo comentam o fato de Luciana não ter ido atendê-los. Um deles fala que o motivo foi Brígida, que tem certeza de que ela mandou Luciana ir para seu quarto para não atendê-los. Um deles comenta o perigo que Rodrigo corre ao ficar naquela casa, e o outro diz que Clara jamais deixará Rodrigo em paz. Nessa hora, Clara chega e pergunta do que estão falando. Brígida escuta a discussão de Oscar e Rodrigo. Oscar tenta se explicar para Rodrigo e os dois discutem. Oscar se explica dizendo que apenas estava ajudando Luciana, pois ela tropeçou e machucou o pé. Os amigos de Rodrigo dizem para Clara que ele foi se trocar. Clara diz que seu noivo é perfeito. Ela chega na sala e pergunta a Brígida se Rodrigo está em seu quarto. Brígida comenta que o viu discutindo com Oscar na cozinha e Clara pergunta o motivo. Brígida diz que não sabe, somente que os viu vindo do quarto de serviços e que estavam muito zangados. Clara vai até a cozinha e interrompe a briga dos dois. Eles disfarçam e dizem que estão em uma reunião. Melissa pergunta a Matilde por Luciana e ela diz que ela está em seu quarto e ela vai a buscá-la. Rodrigo diz a Clara que vai se trocar e se despede. Ela pergunta a Oscar o que eles estavam fazendo no quarto de serviços e Oscar diz que Luciana caiu e ele estava ajudando ela. Clara pergunta a Oscar se esse é o motivo por eles estarem discutindo. Constância chega e cumprimenta Clara. Oscar e Constância saem em seguida. Clara pensa sozinha que Rodrigo estava discutindo pela criada. Melissa chega e Luciana comenta o fato de ter machucado o pé. Ela se oferece para ajudar. Constância pergunta o que Oscar tem e ele diz que teve uma pequena discussão com Rodrigo, mas que agora está tudo bem. Luciana comenta com Melissa o fato de sua mãe fazer cerâmicas. Melissa presenteia Luciana com um telefone. Gabriel e Marcos comentam que Patrício poderia voltar a trabalhar e por isso devem mantê-lo informado. Clara questiona o fato de Patrício querer voltar a trabalhar. Rodrigo se mantém pensativo e Clara chama sua atenção. Ele relembra a cena que viu no quarto de Luciana. Matilde comenta com Patrício sobre a queda de Luciana e que ela ficará em seu quarto todo dia. Por isso, ela trará a janta dele à noite. Matilde comenta com Patrício a viagem de sua sobrinha para o exterior e comenta que está muito triste. Rosalena está na igreja e comenta com o padre o fato de não saber mais como conversar com sua família, que tem muitos problemas, principalmente com seu marido e com Jana. Rosalena diz que Jana não quer ir à missa e não quer ser uma mulher religiosa. O padre diz que seus filhos têm princípios, que são boas pessoas, e pede que Rosalena não os force, pois quanto mais ela insistir, mais eles ficarão longe. Ele diz que seus filhos procurarão a Deus quando for preciso. Diz a ela que ela é uma boa pessoa e pede que ela seja feliz. Rosalena, com lágrima nos olhos, diz ao padre que não é uma boa mulher e que não merece ser feliz. Aldo pede para que Matilde traga comida até ele na biblioteca. Matilde comenta que Rosalena não gosta que leve comidas para lá. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que está trabalhando. Aldo recebe o boletim escolar e viu que não foi tão mal assim, porém altera as notas. Patrício e Jana estão montando um quebra-cabeça e ele pergunta a ela se ela já usou os 5.000 pesos que seu pai lhe deu. Ela comenta que ainda não. Gabriel e Marcos entram no quarto de Patrício. Eles perguntam sobre sua terapia e o convidam novamente para voltar à empresa para trabalhar. Jana se oferece para ser sua secretária em seu quarto.
Patrício aceita. Maximino está com sua amante e diz que encanta estar com ela. Ela o cobra o fato de querer andar na rua de mãos dadas com ele. Maximino diz que sua situação é complicada e ele pede que ela peça outra coisa. Ela pede a ele que passem 2 noites juntos. Ele pergunta sobre seu passaporte e ela diz que está prestes a vencer. Ele diz que ela irá usá-lo antes que ele se vença. Luciana consegue falar com Cláudio e ele diz que precisa falar com ela urgente sobre Astra. Luciana está preocupada porque pode ir para a prisão, e Cláudio confirma. Rosalena comenta com o padre que desde o acidente de Patrício ela não tem mais paz, e que todos lhe julgam. Maximino está cada vez mais distante e que não suporta sua presença, e que isso acontece desde que Luciana chegou. O padre diz que conhece Luciana e que ela lhe pareceu uma jovem muito doce e linda. Rosalena diz que não gosta dela, pelo fato dela recordar uma mulher que ela fez muito mal. O padre pergunta o porquê Luciana tem que carregar suas culpas, e Rosalena grita dizendo que ela se parece com Aurora. Diz ao padre que fez algo terrível para essa mulher. E diz que por isso que aconteceu esse acidente com seu filho Patrício, e que Deus está a fazendo pagar por esse pecado. Rosalena diz que seu filho está assim por sua culpa. O padre pede para que ela se arrependa e peça perdão a essa mulher. Chorando, Rosalena diz que não pode, pois essa mulher está morta. No dia seguinte, Aldo chega pontualmente à empresa dos Torreslanda e mostra seu boletim escolar para Maximino. Maximino se surpreende com as notas de Aldo. Maximino pergunta sua idade e Aldo diz que já tem 18. Maximino diz que Aldo irá trabalhar na empresa. Ele se alegra. Rosalena está conversando com Constança e ela lhe pergunta como foi a saída com Oscar. Ela diz que foi muito bem. Luciana serve um café e logo sai. Constança pergunta o que aconteceu com seu pé. Brígida responde dizendo que, segundo Luciana, ela machucou sua pata. Rosalena chama sua atenção. Constância comenta que Brígida é muito amarga e Rosalena diz que ela é muito responsável com seus serviços. Rosalena diz que só tem Luciana ali por Patrício e que assim que melhore, Luciana irá embora. Na empresa, Oscar entrega os papéis para que Rodrigo revise. Ele diz que falta um e Oscar diz que está com seu pai para que ele possa revisar e assinar. E diz que assim que tiver o documento, ele lhe entrega. Oscar se despede e Rodrigo pede que ele se sente para que eles possam conversar. Rodrigo pede desculpas pelo que aconteceu no dia anterior sobre Luciana. Oscar diz que não aconteceu nada e que para ele sua atitude pareceu muito infantil. Rodrigo diz que não entende por que ficou tão bravo. Oscar pergunta a Rodrigo se ele está interessado nela e Rodrigo nega. Ele pergunta se Oscar está interessado em Luciana. Ele não responde e sai. Clara fala com a mãe que não consegue aceitar a atitude de Rodrigo em relação a Luciana. Julieta diz que Luciana está muito próxima de Rodrigo naquela casa e pede que a filha se case o mais rápido possível. Julieta liga para a casa dos Torreslanda e pergunta por Rosalena. Matilde diz que ela foi à missa e que assim que chegar avisa sobre sua ligação. Maximino liga para casa e Matilde atende. Ele pede para que Matilde prepare suas malas, pois ele irá viajar. Pede também que avise a Rosalena. Rosalena comenta com o padre que irá conversar com seu marido e com Jana. O padre pergunta sobre Luciana e ela diz que essa parte é um grande esforço para ela. O padre diz a ela que Deus a abençoará. Matilde comenta com Luciana que agora que ela tem um telefone poderá falar com a sua mãe quando quiser. Luciana diz que para isso lhe deu a senhorita Melissa. Ela comenta que liga para o seu irmão Lorenzo e ele não atende. Brígida chega e diz a Luciana que o terapeuta já chegou. Ela lhe questiona sobre o celular e pergunta de quem ela roubou. Luciana zomba dizendo que não foi dela. Procópio tenta subornar Aritê para que ele diga onde está Luciana. Lorenzo ajuda Paz e Margarida a se instalarem novamente na casa. Ele diz que chegará um pouco mais tarde do trabalho, pois irá ao cassino logo em seguida. Paz pede para que ele não faça isso, e Lorenzo diz que não pode ficar esperando com que Luciana lhe mande dinheiro. Aritê anota o endereço de Luciana, e Procópio diz que Aquiles irá dar tudo o que ele quiser. Um homem entrega uma intimação no nome de Luciana Jacinto Flores, e Melissa recebe dizendo que é ela, para que Rosalena não fique sabendo. Rosalena questiona o papel que Melissa carrega em suas mãos, e Melissa tenta disfarçar para que ela não descubra que é de Luciana. Animado, Procópio entrega o papel onde contém o endereço de Luciana. Animado, Procópio entrega o papel onde contém o endereço de Luciana para Aquiles. Ao abri-lo, tem a seguinte mensagem: eu digo aonde está a Luciana e você devolve a casa da Dona Paz.
Se não, não lhe digo. Procópio pergunta o motivo dele não devolver a casa a Dona Paz. Estela ainda tenta convencer a filha a não ir nessa viagem e pergunta como ela ficará sem sua filha. Ela diz que ficará tranquila, pois sabe que ela cuidará bem dela. Maximino pega o avião com sua amante para viajar. No quarto de Patrício, ele agradece por Luciana o ter ajudado e pede para que ela pegue um livro e leia para ele. Nesse momento, Rosalena chega e cobra o fato de ter mudado todos os móveis de lugar. Patrício diz que autorizou Luciana e Rosalena diz que tudo bem. Rosalena pergunta sobre Maximino para Matilde e ela diz que ele viajou. Ela pede para que Luciana se retire. Rosalena cobra o fato de Maximino não avisar com antecedência que irá viajar. Maximino busca sua amante na piscina. Diz que terminou todas as suas coisas e a convida para ir para o quarto. Ele recebe uma ligação de Rosalena onde ela cobra sobre a viagem e ele diz que teve que ser com urgência. E está em uma reunião e precisa desligar. Patrício diz a Rosalena que ela deveria ter ido com Maximino. E ela diz que essas viagens só a deixam entediada, pois ela passa a maior parte do tempo sozinha nos quartos. Patrício diz que é diferente ele ir só e ir com sua esposa. Patrício diz que eles deveriam sair mais, jantar, passear sozinhos. Rosalena diz que esse tempo já passou. Patrício diz que não consegue entender, pois sua mãe é linda. Ela diz que seu pai e ela prometeram estar juntos até que a morte os separe, e assim vai ser. Mas o amor que ele se ilude e enche de alegria, esse se acaba. Patrício pede para que ela recupere. Rosalena diz que não é mais uma adolescente. Melissa entrega a intimação para Luciana. Ela se desespera e diz a Matilde que Astra a denunciou. Desesperada, ela explica toda a situação a Melissa. Melissa pergunta se Luciana já tem um advogado e ela fala que é Cláudio Linhares. Matilde se surpreende com o nome. Clara liga para Rodrigo e o convida para ajudá-la na reforma do apartamento. Ele diz que não pode, pois seu pai viajou e ele está cuidando dos negócios. Ela diz que o apartamento só falta um mês para estar pronto e que agora já podem marcar a data do casamento. Rodrigo não gosta nada de ouvir a ideia. Luciana liga para Cláudia e diz que a intimação para depor já chegou. Cláudio pede para que Luciana vá até o seu escritório, pois precisa falar com ela urgentemente. À noite, Clara pressiona Rodrigo para que marquem a data do casamento. Rodrigo diz que o casamento tem que ser depois do aniversário da empresa. Clara diz que é bom que dá tempo comprar seu vestido e alugar o local, e que imagina em um jardim lindo. Pergunta se Rodrigo irá acompanhá-la para escolher o local. Rodrigo diz a Clara que precisa ir. Clara beija o Rodrigo e diz que está ansiosa para ser a senhora Torreslanda. Na cozinha, Matilde diz a Luciana que precisa falar com ela sobre Astra. Diz que irá em seu quarto, logo mais, para conversar tranquilamente. Luciana pensa no que Cláudio lhe disse, que Astra pode colocá-la na cadeia. Luciana começa a chorar e Rodrigo chega nesse momento. Rodrigo pergunta por que ela chora e, em seguida, Luciana lhe abraça.